Há uma mulher agarrada ao gradeamento lateral da Igreja da Trindade, no Porto, domingo 17 de fevereiro de 1901. E assim começa a história desta semana. É uma mulher, ela tem 32 anos, portanto já estamos para a época, era aquilo que já se dizia quase uma macróbia, portanto já é uma mulher com uma idade considerável, não é uma menina, nem uma adolescente. Esta mulher está agarrada ao gradeamento. Abraçada a ela, a chorar, está uma outra mulher que diz ser sua mãe, mas a que está agarrada ao gradeamento recusa-se a sair de lá e parece pretender ir para um carro que está ali parado. Há um homem que é o pai, ou que diz ser o pai, que grita de bengala no ar, que acudam ao cônsul do Brasil que lhe raptavam a filha. Há quem passe por ali, por exemplo, um jornalista do Diário da Tarde corre para ajudar o cônsul, tentando despegar a filha das grades e levá-la até ao veículo da família. Há um polícia, a paisana, que também vai ajudar o pai da mulher que está agarrada ao gradeamento e tentam tirá-la dali, libertá-la do gradeamento, para que ela de maneira nenhuma vá para a carruagem que a espera, para a qual ela parece querer ir, não é? Dirigir-se. Os homens conseguem tirar esta mulher do gradeamento, conseguem arrastá-la para o tal veículo da sua família. Há gritos, há quem grite tirana, há quem diga ladrões, há quem diga a corja. E há várias ameaças à pancadaria e nisto temos de perceber, estamos a 17 de fevereiro de 1901, a mulher é Rosa Calmon, ou mais propriamente Rosa Maria Calmon da Gama, não é portuguesa, é brasileira, ela tem 32 anos e Rosa Maria Calmon vai estar no centro de uma polémica que vai dividir primeiro Porto, depois Portugal e que vai quase tornar-se numa crise diplomática entre Portugal e o Brasil. A história da história desta semana é uma história de uma crise política, diplomática entre Portugal e Brasil, que começa com uma mulher no Porto agarrada a um gradeamento. Pode-se dizer isto, Helena Matos? Pode. Sim, a crise começa no Porto. Uma intervenção do governo brasileiro mesmo. Começa no Porto. Rosa Maria Calmon da Gama. Calmon da Gama. Ela é filha de José Calmon Nogueira Val da Gama, que era o cônsul brasileiro no Porto desde 1892, portanto estamos a falar de uma família brasileira que vive no Porto. E aquilo que aconteceu à saída da Igreja da Trindade, naquele domingo, 17 de fevereiro de 1901, é, na verdade, o extravasar de um conflito que marcava aquela família, a família Calmon Val da Gama, há alguns anos já. Sobretudo desde 1898, Rosa Calmon, que é a mulher que estava agarrada ao gradeamento da Igreja da Trindade, tinha começado a dar indícios de uma grande religiosidade. Até se desinteressa em parte da vida social, não mostra grande interesse pelos teatros, pelos passeios, também abandonou o estudo do piano, que era, digamos, aquilo em que se ocupavam as meninas da sua condição social. E ela acaba, face a este comportamento, o pai acaba por perceber, por ser informado pela filha, que ela, na verdade, pretende seguir a vida religiosa. Sim. Nós temos de perceber que estamos no final do século XIX. E a questão religiosa é vivida com enorme intensidade. Ou seja, entre aqueles que têm fé e aqueles que a combatem de uma forma militante. Digamos que José Calmon, o pai de Rosa, está neste segundo grupo.
não é? Daqueles que combatem. Quer dizer, a família acompanha Rosa à missa, mas quer dizer, ele de maneira nenhuma está preparado ou consegue aceitar que a sua filha siga a vida religiosa. E ela tem, de facto, ela já não é nenhuma criança, mas a verdade é que em março de 1900, note-se que o conflito na Igreja da Trindade é em 1901, mas em 1900, em março, Rosa... Quase um ano antes. Um ano antes. Rosa tinha deixado a casa dos pais, deixando uma carta em que pedia a estes que não a procurassem porque ela ia ingressar nas Doroteias. O pai acabou a avisar a polícia, que detém Rosa Calmon na estação de Alfarelos. Ela viajava na companhia de 2 mulheres, uma das quais muito provavelmente era freira, e desde esse março de 1900 que à porta da casa do cônsul do Brasil no Porto havia uma presença policial, ou seja, no sentido de evitar que Rosa portanto, deixasse a casa e seguisse aquilo que entendia ser a sua vocação. É curioso porque Rosa Calmon, que de facto não é nenhuma criança, 32 anos, vai escrever ao governador civil do Porto e ela vai alertar para a situação de ilegalidade a que está sujeita. Ela é uma mulher com mais de 30 anos, portanto ela vai dizer que está em cárcere privado. Sim. Esta mesma tese do cárcere privado é defendida pelos meios católicos do Porto. Pelo contrário, a família de Rosa Calmon vai dizer que os meios católicos do Porto lhe pretendem raptar a filha. Portanto, aquilo que nós temos, aquilo que aconteceu a 17 de fevereiro de 1901, naquele gradeamento da Igreja da Trindade, foi tão só o extravasar para a via pública de um conflito que já se arrastava há alguns anos e que causava sérios problemas do ponto de vista da legalidade. Por quê? Porque Rosa Calmon tem mais de 30 anos e, à luz da legislação portuguesa, ela é senhora de fazer da sua vida aquilo que ela quiser. Então a denúncia que ela faz acaba por ter consequências, é isso que vamos saber, bem, não é? Mas não necessariamente as consequências, porque isto da justiça em Portugal, como nós bem sabemos, é uma coisa que dá sempre muitas voltas. E não teve propriamente as consequências em que se calhar o António está a pensar. Um conflito diplomático entre Portugal e o Brasil começa com uma mulher de 32 anos agarrada ao gradeamento da Igreja da Trindade em 17 de fevereiro de 1901, no Porto, e esta é a história da história desta semana. É uma história que se vive num Portugal que era um Portugal que é muito religioso, já... Muito religioso e muito antirreligioso. Simultaneamente, sim, portanto, era um Portugal clerical. E isso verificava-se também no Porto, não é? No Porto verifica-se mesmo, ou seja... Acentuadamente. Sim, depois do incidente grave na Igreja da Trindade, em 1901, as ruas do Porto foram atravessadas por uma multidão que vitoriava o pai de Rosa Calmon, no cônsul do Brasil. Vamos ter grupos populares a apedrejarem, por exemplo, as casas de uma família do Porto, que é tida, a família Pestana, que é tida como tendo influenciado muito Rosa Calmon no sentido da opção religiosa que ela vem a tomar. Temos também ataques a um jornal católico, que é o Jornal da Palavra. Temos também ataques, por exemplo, na Rua da Boa Vista, a edifícios que estavam associados aos jesuítas, não é? Ou voltam a ouvir-se aqueles gritos, mata que é padre, ataca é cores, aquelas coisas, não é? E simultaneamente isto, acompanhado também de grandes vivas, quer ao cônsul do Brasil, quer àqueles que o apoiavam nesta contenda. Ou seja, chega a haver confrontos mesmo físicos. Os jornalistas, e na altura a imprensa, temos de perceber que a imprensa era muito militante nestas coisas, não é? Temos mesmo confrontos entre os jornalistas. Há um célebre entre um jornalista do jornal republicano O Norte e um jornalista do jornal católico A Palavra, em que de facto eles vão bater-se
no meio da rua. Depois... Quem é que ganhou? Lembra? Tem informação? Quer dizer, nestas coisas da pancada entre dois homens, em geral não ganha assim muito ninguém, não é? Mas a verdade é que o conflito vai marcar muito como exemplo. Por outro lado, é muito difícil perceber quem é que ganha, porque a imprensa também era muito militante nisso. Sim. E, portanto, a vitória era sempre nossa. A vitória era sempre nossa. Aliás, depois, estes grupos estavam presentes, porque José Calmon, o pai de Rosa Calmon, na prática, vai sempre acompanhar a filha à missa. Portanto, a família acompanhava Rosa Calmon à missa, num sinal exterior de que tolerava a sua fé, ou que para outros de que a controlava, e portanto não a deixando na prática dar um passo sozinha. Não? Portanto, estamos nesta situação e o assunto chega do Porto, passou da casa dos Calmon para as ruas do Porto, e das ruas do Porto chega às cortes portuguesas, porque há aqui de facto uma questão. Em que medida é que Rosa Calmon pode ser impedida de sair de casa pelos seus pais? Isto vai também, aliás, ela numa das cartas que escreve, ela diz: tenho sofrido coisas que só Deus sabe, com 31 anos feitos, vejo-me presa e vigiada como uma menina de 14 ou 15. E este é um argumento que, objetivamente, em Portugal, colhe do ponto de vista legal. Por outro lado, começa uma guerra entre o cônsul do Brasil no Porto e, digamos, que o representante, o chefe da delegação brasileira em Lisboa, Júlio de Melo e Alvim, porque o cônsul pretende que o Júlio de Melo e Alvim o apoie nesta sua questão. Mas pode dizer-se que a legação brasileira não estava propriamente muito interessada em transformar isto num caso. E, portanto, há também aqui uma situação de grande mal-estar dentro dos próprios representantes diplomáticos brasileiros em Portugal. E depois temos aqui a palavra-chave de tudo isto. Aquilo que nós temos é: o cônsul do Brasil no Porto diz que a sua filha que houve uma tentativa de rapto da sua filha. Mas ela tem 32 anos. Exatamente. Não é? Portanto, quando se rapta e quando se fala no rapto de Rosa Calmon, é porque se considera que Rosa Calmon não é senhora da sua vontade. E aqui chegamos a um problema que vai marcar muito e que vai levar, por exemplo, que a República mais tarde não tenha dado voto às mulheres, e que é a ideia, a imagem das mulheres como uns seres, se quisermos, menores, facilmente manipuláveis pela Igreja Católica. E, portanto, estas mulheres que eram muito sensíveis ao sentimento, que eram devotas, que eram manipuladas pelos padres e que, na prática, precisavam de ser tuteladas pelos homens. E, portanto, aquilo que se via aqui em Rosa Calmon é que ela, apesar de ter 32 anos, ela estava a ser manipulada pela Igreja Católica. Portanto, a própria forma como se fala deste caso diz de que lado estão as pessoas. Quando se diz o rapto de Rosa Calmon ou a decisão de Rosa Calmon, já se sabe em que campo é que está, não é? E, portanto, é neste ponto que estamos quando José Calmon toma uma decisão que é pedir a interdição por demência da sua filha. O cônsul-geral do Brasil no Porto, no início do século XX, 1901, pede a interdição da filha de 32 anos, não é? Por demência. Por demência. Ela queria ser religiosa, o pai não autorizava. Esta história vai provocar uma crise diplomática entre Portugal e o Brasil, e é uma história que começa junto ao gradeamento, com a senhora, a Rosa, agarrada ao gradeamento da Igreja da Trindade. Cá está, em fevereiro de 1901. Estamos então na altura em que o pai pede... Sim, agora temos de decidir, António, vamos pelos médicos ou pelos juízes? Vamos pelos dois, é possível? É. Em caminhos paralelos, como na canção. O José Calmon tentou os dois. O Tribunal da 4ª Vara Civil do Porto ordena um exame mental a Rosa Calmon.
Respondendo, portanto, no ao seguimento daquela ideia de que havia nas mulheres uma fraqueza de espírito que as levava a aderir com muita facilidade digamos que às questões da doutrina católica. E, portanto, curiosamente, este princípio não se aplicava assim aos homens, que também seguiam a doutrina católica, e outras doutrinas, mas enfim, são nomeados como peritos o Dr. Júlio de Matos, que aliás até já tinha analisado Rosa Calman em particular e a pedido do pai, e, por outro lado, o Dr. Joaquim Urbano da Costa Ribeiro. Temos de ter em conta aqui um lado muito importante, que é o Júlio de Matos, vai marcar algumas das histórias de algumas mulheres neste período, porque ele vai, aquilo que para nós hoje é, digamos que uma certa ligeireza, concluir quase invariavelmente, porque as mulheres sofrem de uma espécie de loucura histérica. E, portanto, sobretudo quando se metiam questões religiosas no meio, que o Dr. Júlio de Matos não parecia duvidar que esse fervor religioso resultava de uma certa fraqueza de espírito, uma certa histeria que as mulheres tinham. Bem, a 16 de maio de 1900, Júlio de Matos vai considerar que Rosa Calman tem uma degenerescência física hereditária, uma histeria constitucional, uma loucura lúcida em variedade afetiva. O outro perito não acha que, de facto, Rosa Calman, acha que ela tem algumas afetações nervosas, mas não acha que seja mais do que isso. Digamos que era um empate. E não havia aquelas coisas dos videoárbitros, nem nada disso. Sim. São nomeados novos peritos. Nós estamos a falar dos grandes nomes da psiquiatria em Portugal, Magalhães Lemos, Azevedo Maia, Lemos Peixoto. E, mais uma vez, os médicos não vão chegar a conclusão alguma e, portanto, o tribunal, pelo lado do internamento psiquiátrico ou de dar Rosa Calman como louca, a questão não teve solução. Curiosamente, o tribunal também não se vai pronunciar. E não se vai pronunciar porquê? Porque José Calman, de repente, percebe uma questão. Ele vai desistir da ação. E vai desistir da ação porque nós estamos aqui num conflito entre duas legislações. Para a legislação portuguesa, Rosa Calman tem o direito de escolher o seu destino, a sua vida, se quer ou não entrar numa ordem religiosa. Há depois um outro problema, que é se podia ou não haver ordens religiosas em Portugal daquele sentido, mas esse é outro assunto. Mas o Brasil, que se tornar independente, continuava a reger-se nestas matérias pelas ordenações do reino e, portanto, uma filha solteira não era senhora do seu destino. O Brasil só vai ter código... Tivesse a idade que tivesse. Tivesse a idade que tivesse. E, portanto, aquilo que José Calman vai passar a argumentar é que, sendo ele um diplomata brasileiro, a sua família não se rege pela lei portuguesa, mas sim pela lei do Brasil. E, portanto, e sim que vai reger-se pelas antigas ordenações do reino. Portanto, é isto que vai passar a estar no centro da questão. Quem é que vai decidir o futuro de Rosa Calman? A lei portuguesa ou as ordenações que Portugal deixara no Brasil antes que este se tornasse independente? Vamos então para o último capítulo da história desta semana. É uma história que começou no Porto, na Igreja da Trindade, 17 de fevereiro de 1901, provoca uma crise diplomática entre Portugal e Brasil e estamos no coração dessa crise, não é verdade? Então, estamos de tal forma que vamos ter de arrumar isto. Ou seja, consequências políticas. Rosa Calman está no Porto com a sua família, não é? É filha do cônsul-geral. Vamos ver se o seu destino vai ser decidido pelo Código Civil Português, que faz dela um ser adulto e suscetível de terminar a sua vida, ou se pela legislação brasileira que se mantinha a que lhe dava o estatuto, porque ela era solteira, de filha e família, tendo de obedecer ao seu pai. O caso Calman tem implicações políticas em Portugal e tem implicações políticas que não são poucas. Em primeiro lugar, é preciso que se perceba claramente
que as autoridades do Porto não cumpriram a lei, porque, na verdade, protegeram o pai de Rosa Calmon e ajudaram-no a manter a filha em casa, quando isso não devia Em cativeiro. uma espécie daquilo que tem aquele nome terrível do cárcere privado, mas sendo tudo isso verdade, também é verdade que Rosa Calmon pretendia ingressar numa ordem religiosa. Ora, Portugal tinha tido a extinção das ordens religiosas. Por esta época era permitido haver religiosas em Portugal. Aliás, tinha havido um caso muito polémico, umas freiras francesas, mas digamos que eram em atividades beneméritas, ou de hospitais, ou então em África. Portanto, aquilo que ela quer é uma vida contemplativa. Isso podia acontecer e isto vai levar logo a uma questão, é que em 18 de abril de 1901, depois de um inquérito feito pelos governadores civis, que tinha chegado à conclusão que já havia várias congregações religiosas estabelecidas no país, sai um decreto que manda encerrar as casas religiosas exclusivamente dedicadas à vida monástica. Portanto, os primeiros a sofrer as consequências, claro que tinham de ser os portugueses, não é? Estas coisas para já se sabe. Depois tivemos, de facto, aqui um problema Há um problema, de facto, entre Portugal e o Brasil, mas também há um problema muito sério dentro da missão diplomática brasileira, porque o cônsul que está no Porto, o pai de Rosa Calmon, não tem apoio do chefe da delegação que está em Lisboa e que se recusa, porque ele quer mesmo que se apele para o Presidente da República do Brasil, para tudo isso, e, portanto, isso aí, há aqui uma situação de crise. E depois tivemos, eu sei que o António vai adorar isto, o António adora estas histórias da justiça, tivemos aqui a tal questão no tribunal, não é? Sim. Pronto. E que é, o pai de Rosa Calmon desistiu de tentar que a filha fosse dada como louca. Isso. Mas ele tinha apresentado uma queixa por tentativa de rapto da filha. Da filha. E pronto. E aí, o segundo distrito criminal do Porto é muito curioso porque vai decidir de uma forma tipicamente portuguesa. E qual é esse segundo distrito? Em primeiro lugar, consideram que não há provas suficientes para pôr em causa a sanidade mental de Rosa Calmon. Não acham que ela esteja louca, os tais peritos todos não tinham chegado a conclusão alguma, nunca estavam de acordo uns com os outros. Então, de facto, Rosa Calmon, se está na posse das suas capacidades, poderá decidir o que quer ser. Não. Porque aí o Ministério Público vai dizer que não pode ser moral, civil ou criminalmente condenável que um pai exerça uma certa vigilância sobre os atos de uma filha, mesmo sendo ela maior de idade. Esta era mesmo muito maior, porque já tinha 32 anos. Aliás, eles dão um exemplo que deve ter deixado a Igreja Católica, quer dizer, irada, no mínimo, porque dizem, por exemplo, que qualquer pai, independentemente da idade da filha, que tivesse uma filha que resolvesse fugir da casa dos pais para se afogar ou para se prostituir num lupanar, quer dizer, qualquer pai neste momento, não é, tentaria impedir por qualquer meio a sua filha de fazer isso. Também o cônsul do Brasil no Porto tentou fazer isso em relação à sua filha, por acaso não se queria afogar, nem ir para lupanar a algum, prostituir-se ou simplesmente fazer outra coisa qualquer, mas pretendia entrar numa ordem religiosa. Estava-se neste ponto quando o governo brasileiro resolveu intervir no assunto e fez aquilo que já realmente de uma forma brilhante mandou José Calmon regressar ao Brasil. A questão é, e a filha vai com ele ou não? Aí vigorou a legislação brasileira, porque ele faz-se acompanhar por toda a sua família, ou seja, mesmo Rosa Calmon, provavelmente terá ido contra a sua vontade. Já sei que me vai perguntar. E então, o que é que aconteceu? Rosa Calmon foi para o Brasil após uma pesquisa mais ou menos exaustiva na hemerotecas, porque os brasileiros têm uma grande facilidade, pode-se pesquisar nos jornais antigos de uma forma muito simples. Posso dizer-lhe que Rosa Calmon, de facto, embarcou com os pais. A sua mãe até lhe deram um ramo de flores, os anticlericais do Porto, não é? Estavam naquelas despedidas tão exaltadas e exaltantes, mas também lhe posso acrescentar, António, e daí concluo o que quiser, que Rosa Calmon, até à entrada na carruagem, foi acompanhada por um comissário de polícia.